Enquanto Policarpo sofre em silêncio sob o controle cruel de Sandra, Samir permanece preso à autoridade sufocante de Zulma. Dita aguarda, aflita, um momento decisivo, a audiência que a colocará frente a frente com sua maior rival. No tribunal, olhares se cruzam, acusações pairam no ar, e a juíza Flora precisa decidir em quem acreditar. Um passo em falso pode custar tudo. Será que Zulma manterá sua máscara diante da juíza? Até onde Sandra irá para manter Policarpo sob seu domínio? E Candinho? Conseguirá proteger quem ama antes que seja tarde demais? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que irá acontecer com o destino de Dita e Zulma perante a juíza. Sandra surge diante de Candinho com o olhar carregado de revolta e um sorriso que mistura superioridade e provocação. Ela não fala de imediato, apenas o observa de cima a baixo, como se medisse o estrago que já causou. Candinho percebe o deboche silencioso e, diferente de outras vezes, não baixa a cabeça. Ele sustenta o olhar. Eu não tenho medo de você, Sandra. A vilã arqueia a sobrancelha, surpresa com o tom firme. Depois solta uma risadinha fina, quase elegante. Não tem medo? Pois devia ter. Eu já tirei sua fábrica, já tirei seu animalzinho de estimação, e você sabe que eu posso tirar muito mais. Sua casa é só questão de tempo. Aliás, você já perdeu a esposa, já perdeu o filho. O que mais te resta? Ela fala pausadamente, saboreando cada palavra, como quem enfia uma agulha devagar. Candinho aperta os punhos, os olhos marejam, mas ele se recusa a demonstrar fraqueza. Eu ainda vou ter tudo de volta, cada coisa que você arrancou de mim, e você vai ter o que merece. Sandra dá 2 passos à frente, invadindo o espaço dele. Eu já tenho o que eu mereço. Eu sou a verdadeira herdeira de titia. Passei décadas ao lado dela. Aprendi tudo. Enquanto isso, você estava onde? Se banhando de lama, comendo capim e se achando especial só porque nasceu no ventre certo. O sarcasmo escorre da voz dela. Candinho sente o sangue ferver. Você pode ter passado décadas do lado dela, mas nunca teve o amor dela como eu tive. E é isso que te corrói. O sorriso de Sandra vacila por um segundo. Ela recompõe a máscara rapidamente. Não se iluda. Amor não paga conta. Poder paga. E o poder agora é meu. Ela faz menção de sair, mas Candinho segura o braço dela com força. A reação é impulsiva, quase animal. Sandra arregala os olhos, não pelo aperto, mas pelo que vê no rosto dele, algo que ela nunca tinha visto. O que está fazendo? Perdeu o juízo? Ele respira pesado. Foi você que me fez perder. Você arrancou tudo de mim. E agora eu vou te mostrar que eu também sei fazer maldade. Pela primeira vez, Sandra sente um arrepio real. Não é mais o caipira manso. É um homem quebrado. O que você está pensando em fazer? Ele não responde, apenas se aproxima mais. O silêncio dele é mais assustador do que qualquer ameaça. Sandra se solta e corre em direção à rua. O salto quase vira, mas ela não para. Candinho vem logo atrás, gritando o nome dela. Sandra, você vai saber o que é medo. Vai saber o que é perder o que ama. Vai sentir um tiquinho do que eu tô sentindo. Ela tropeça na calçada, quase cai, mas se recompõe rapidamente. Ao olhar para trás, vê o rosto dele vermelho, transtornado. Não há cálculo ali, só dor. 2 carros surgem em direções opostas. Sandra hesita por um segundo, depois arrisca tudo e atravessa entre eles. Os motoristas buzinam, freiam bruscamente. Candinho tenta seguir, mas os carros fecham a passagem. Ele é obrigado a parar. Quando o trânsito se desfaz, Sandra já desapareceu. O silêncio da rua pesa. Candinho fica parado, ofegante. As mãos tremem. O ódio que o impulsionava começa a se dissolver, deixando um vazio enorme. Ele passa a mão no rosto e percebe as lágrimas.
É a primeira vez que eu vejo a Sandra com medo daquele jeito. Ele respira fundo, tentando recuperar o controle. Pelo menos agora ela sabe que eu não vou deixar barato o que ela fez com o Policarpo, nem comigo. Mas no fundo, uma dúvida começa a crescer. Até onde ele está disposto a ir? E pela primeira vez, não é Sandra quem parece mais perigosa. É ele. Um tempo depois, os órfãos chegam à escola mais quietos que o normal. Não há risadas no corredor. Não há correria. Há olhares que se cruzam e se desviam rapidamente, como se todos compartilhassem um segredo pesado demais para a idade que têm. Estela percebe imediatamente. Ela tenta manter a postura firme diante da turma, mas o silêncio estranho a incomoda. Ao notar que Jasmine cochicha algo com Felícia, ela interrompe a explicação e cruza os braços, desconfiada. O que está acontecendo? Vocês estão me escondendo alguma coisa? As crianças se entreolham. Bades abaixa a cabeça. Jasmine morde o lábio inferior antes de criar coragem. Professora, é sobre o Samir. Estela sente o coração apertar. O que houve com ele? Azuma está mesmo mantendo ele nessas condições? Jasmine respira fundo, como se estivesse denunciando algo proibido. Ele não come direito. A gente viu. Ele diz que não está com fome, mas a barriga dele faz barulho. Ele está ficando cada vez mais fraco. Felícia completa, nervosa, mexendo nos dedos. E não é só isso. Azuma obriga ele a sair para vender aquele livro dela. Ele anda a cidade inteira. Ontem ele quase caiu de cansaço. Estela perde a compostura por um instante. Então ele está ficando cada vez mais fraco e ainda precisa andar para cima e para baixo vendendo livro? Isso é desumano. O choque vira indignação. Mas as crianças não compartilham da mesma esperança. Elas compartilham medo. Bades ergue os olhos, hesitante. Não adianta nada, professora. A Dita tentou ajudar e está presa. O peso da frase cai como uma sentença. Estela respira fundo. A menção à prisão de Dita deixa claro que qualquer tentativa contra Azuma tem consequências. Felícia olha para a porta, como se temesse que a vilã pudesse surgir a qualquer momento. Azuma disse que quem se mete com ela se arrepende. Ela falou olhando para a gente, como se soubesse de tudo. Estela estreita os olhos. Há algo mais ali, algo que não foi dito. Ela ameaçou vocês? Jasmine responde com cuidado. Ela não falou direto, mas disse que quem é ingrato acaba sozinho no mundo, e ficou olhando para a gente. A dissimulação de Zuma fica evidente. Não há agressão explícita. Há manipulação emocional, controle pelo medo. Estela caminha lentamente pela sala, processando tudo. O instinto protetor fala mais alto. Vocês estão com medo dela? As crianças não respondem. Mas o silêncio confirma. Bades então murmura. Ela diz que é a única família que o Samir tem agora. E que se ele sair de lá, nunca mais vai ser adotado por ninguém. A frase revela o jogo psicológico cruel. Estela fecha os olhos por um segundo, tentando conter a revolta. Quando abre, sua expressão muda. Sai a professora cautelosa. Entra a mulher decidida. Pois eu não tenho medo dela. As crianças levantam o olhar, surpresas. Eu vou conversar com Azuma. Ela não pode continuar com essa sandice. Não enquanto eu estiver aqui. Felícia arregala os olhos. Mas, professora, e se ela fizer com a senhora o que fez com a Dita? Estela hesita por um breve segundo. O nome de Dita ecoa como um alerta. Mas ela não recua. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E eu não vou fingir que não estou vendo o que está acontecendo com o Samir. Do lado de fora da escola, uma sombra observa o prédio por alguns segundos antes de ir embora. Nas ruas, sob o sol forte, onde Zuma arrasta Samir como se estivesse conduzindo um troféu ou um prisioneiro. Ela segura o braço do menino com força disfarçada de carinho. O aperto é firme demais para ser maternal. Coloca um sorriso nessa cara.
Eu não quero que a sua tristeza espante os nossos potenciais clientes. Samir tenta forçar os lábios para cima, mas o sorriso sai torto, cansado. Ele fala quase num sussurro, com medo de provocar mais irritação. Eu queria ir para a escola. Zuma para no meio da calçada. O olhar dela muda. Não há grito, há frieza. Escola? Você só vai para a escola quando eu sentir que posso confiar em você. Porque se na própria cama você é capaz de fugir, imagina o que faria solto por aí. Ela se inclina levemente, fingindo ajeitar a gola dele, mas sussurra com veneno. Ou você quer voltar a dormir num abrigo qualquer, esperando que alguém te escolha de novo? Samir abaixa a cabeça. A manipulação é clara. Zuma não levanta a voz, ela planta a culpa. Eu não quero fugir, ele murmura. Ela solta um risinho irônico. Quer sim. Todo mundo quer fugir de mim. Mas adivinha? Sempre acabam voltando, porque eu sou a única constante na vida de vocês. Ela retoma a caminhada, puxando-o pelas ruas. Pessoas passam, algumas olham com pena, outras com indiferença. Zuma percebe os olhares e imediatamente troca a expressão. Endireita os ombros. Você é meu filho, não é um coitado. Mas o tom revela mais posse do que afeto. Minutos depois, chegam à casa de uma viúva conhecida por ser generosa com instituições de caridade. Zuma ajeita o cabelo, limpa o canto da boca e respira fundo como uma atriz antes de entrar em cena. A porta se abre. Zuma sorri com doçura ensaiada. Boa tarde, minha senhora. Desculpe incomodar. Eu sou responsável pela Casa dos Anjos e estamos divulgando um livro feito com muito carinho pelas nossas crianças. Ela dá um leve empurrão em Samir para que ele fale sua parte. O menino respira fundo. Foi a gente que escreveu, mas ele percebe algo estranho. A viúva não está olhando para o livro, está olhando fixamente para Zuma, como se estivesse vendo algo que não pertence ao presente. Zuma continua o discurso, tentando retomar o controle. Cada exemplar ajuda a manter nossas atividades e garantir alimentação, educação e... Ela estende o livro. E então, quanto a senhora vai dar pelo livro que os meus anjinhos fizeram? A viúva não responde de imediato. Ela dá um passo à frente, os olhos marejados. Eu te conheço. Eu nunca me esqueceria desse rostinho angelical. Samir franze o senho. Zuma mantém o sorriso, mas ele endurece nas extremidades. Deve estar me confundindo com alguém. Sou responsável pelo orfanato Casa dos Anjos. Talvez a senhora tenha visitado. A mulher balança a cabeça lentamente. É de um orfanato, sim, mas de muitos anos atrás. Eu sei quem você é, Zuma. A menina que eu ia adotar. O nome atinge Zuma como um tapa invisível. O livro escorrega das mãos dela e cai no chão. O sorriso desaparece. A postura firme se desfaz. Por um segundo, não existe diretora, nem vilã, nem máscara. Só a menina abandonada. A senhora está enganada, ela tenta dizer, mas a voz falha. A viúva se aproxima mais. Eu e meu marido ficamos encantados com você. Você era doce, educada, sonhadora. Nós já tínhamos preparado o quarto. Lembra? Você falava que queria aprender piano. Os olhos de Zuma se enchem de lágrimas contra a própria vontade. Você está bem? Pergunta a viúva, preocupada. Mas a mulher continua, tomada pela emoção. Antes de partir, meu marido sempre se lembrava de você. Foi uma emergência. Tivemos que sair do país às pressas. Eu achei que a instituição teria explicado. Eu rezei para que você tivesse encontrado outra família, que tivesse sido amada e protegida. A palavra amada ecoa como ironia cruel. Zuma respira de forma irregular. A dissimulação tenta voltar. Eu fui muito bem cuidada. Não me faltou nada, mas a própria voz atrai. Samir observa tudo em silêncio.
Pela primeira vez, ele vê rachaduras reais na armadura dela. A viúva toca o braço de Zuma. Eu sinto muito se você pensou que foi abandonada. Nunca foi essa a intenção. A culpa, a palavra invisível que sempre moveu Zuma, agora se vira contra ela. Sem conseguir suportar mais, ela se afasta bruscamente. Eu preciso ir. Temos outras casas para visitar. Ela não pega o livro no chão, não agradece, não mantém a personagem. Ela vira as costas e sai praticamente correndo. Samir fica parado por um segundo, a porta ainda aberta. A viúva ainda ali. É a chance perfeita. Ele olha para a rua, olha para o portão, olha para a liberdade. A viúva percebe o conflito. Você quer ajuda, meu filho? Ele hesita, mas então, ao longe, vê Zuma parar na esquina. Ela está chorando, não discretamente, não manipulando, chorando como alguém que perdeu algo há muito tempo. Samir engole seco. Ele poderia fugir, poderia correr para Candinho, mas algo diferente nasce ali, compaixão. Ele murmura. Ela também já foi órfã. Sem responder à viúva, ele corre atrás de Zuma. A mulher observa, perplexa, enquanto os dois desaparecem na esquina. E naquele instante, o jogo muda, porque pela primeira vez, Samir viu a dor por trás da crueldade. E pela primeira vez, Zuma foi obrigada a encarar o fantasma que criou a mulher que ela se tornou. O escritório de Araújo está silencioso demais para o turbilhão que Candinho carrega no peito. Ele entra sem bater, tira o chapéu e anda de um lado para o outro, como se as palavras estivessem disputando quem sai primeiro. Eu acabei de voltar da casa do Ernesto e da Sandra. Araújo ergue os olhos por cima dos óculos, franzindo a testa. Sandra? Não queria dizer baronesa? O silêncio que segue é constrangedor. Candinho engole em seco, percebendo o deslize. É isso mesmo, a baronesa. Araújo fecha a pasta devagar, analisando o amigo. E essa visita foi amistosa? Ou eu devo começar a redigir um pedido de desculpas preventivo? Candinho ignora a ironia. Eu vim te pedir uma coisa. Quer dizer, 3. O advogado se ajeita na cadeira, já prevendo o problema. Comecemos pela menos explosiva. Candinho respira fundo. A primeira o senhor já sabe. Eu pedi a liberdade da dita. Araújo assente, profissional. Já entrei com o habeas corpus. Ela é ré primária, não apresenta risco de fuga. As chances são boas, muito boas. Candinho fecha os olhos por um instante, aliviado. Ainda bem, porque ela está pagando por coisa que não devia. Mas o alívio dura pouco. A segunda é mais espinhosa. Eu quero denunciar a baronesa. O Policarpo está vivendo pior que bicho em exposição. Aquela jaula é uma vergonha. Isso não pode continuar. Araújo entrelaça os dedos, pensativo. Denúncia sem prova vira fofoca em tribunal. Mas eu posso conseguir essas provas. Estou na fábrica todos os dias. Posso fotografar as condições, registrar testemunhos discretamente. Ele faz uma pausa estratégica. E mais, posso revisar o contrato. Talvez exista uma brecha que permita que o Policarpo viva com você e ainda mantenha a função publicitária. Candinho abre um sorriso largo, quase infantil. Eu sabia que o senhor não era só advogado, era milagreiro. Araújo reprime um sorriso. Não confunda estratégia com milagre. Milagre não precisa de papel assinado. Candinho então muda o tom. O sorriso desaparece. E a terceira é a mais importante. O advogado já percebe. Zurma, Candinho confirma com um aceno firme. Eu quero entrar com um processo contra ela. Essa adoção não pode existir. Eu sou o pai do Samir. O silêncio pesa. Araújo encara Candinho por alguns segundos longos demais. Não há resposta imediata. Candinho estranha. O que foi? Acha que eu não posso ter esse direito? Araújo suspira, escolhendo as palavras com cuidado.
Eu vou ser bem sincero. O documento de adoção da Zuma tem o aval de uma juíza. Não é um papel qualquer. Se você entrar com esse processo, será uma guerra ideológica. Não será apenas sobre paternidade. Será sobre quem o Estado reconhece como família. Candinho aperta o chapéu entre os dedos. Família não é carimbo. É sangue. É amor. Tribunal não trabalha com poesia, Candinho. Trabalha com prova. O nome, prova, ecoa como um desafio. A prova que ela tem é o depoimento do Samir. Um depoimento manipulado. Ela botou medo no menino. Araújo mantém o tom neutro. Você consegue provar que foi manipulação? Candinho hesita por meio segundo. Só meio. Se qualquer juiz perguntar para o meu filho o que ele acha da Zurma, é capaz de eu lavar a boca dele com sabão depois. Araújo ergue uma sobrancelha. Ameaça não ajuda sua causa. Não é ameaça, é desespero de pai. O advogado se levanta e caminha até a janela. Entenda uma coisa. Se você abrir esse processo sem algo concreto, pode fortalecer ainda mais a posição dela. Ela vai alegar estabilidade, guarda legal, adaptação da criança. E você? Vai parecer um pai que apareceu tarde demais. A frase dói. Candinho aperta os dentes. Eu posso ter chegado tarde, mas eu cheguei. Araújo se volta para ele. Então precisamos ser inteligentes. Encontrar inconsistências na adoção, testemunhas, relatórios, qualquer indício de irregularidade. Candinho respira fundo, como se organizasse o próprio coração. Eu vou conseguir minha prova, nem que eu tenha que revirar essa cidade do avesso. Ele se aproxima da mesa, firme. Ou eu não me chamo Cândido Policarpo Sampaio dos Santos. Araújo o observa. Não vê apenas impulsividade, vê determinação, mas também vê risco. Só não transforme essa busca por justiça em vingança, porque vingança cega, e tribunal enxerga isso de longe. Candinho coloca o chapéu de volta. Eu não quero vingança, eu quero meu filho. A porta se fecha atrás dele com mais força do que o necessário. Araújo permanece parado por alguns segundos. Depois murmura para si mesmo. E a Zurma vai lutar como quem não tem mais nada a perder. Do lado de fora, Candinho caminha decidido. Ele não sabe ainda qual será a prova, mas sabe que precisa encontrar, lá antes que a narrativa de Zuma se torne verdade oficial. Porque, a partir de agora, não é apenas uma disputa judicial, é uma guerra de versões. E cada passo errado pode custar a única coisa que realmente importa, Samir. Mais tarde, a casa está silenciosa de um jeito estranho, como se as paredes soubessem que algo delicado havia sido tocado e agora aguardassem o desfecho. Samir sai do quarto depois de alguns minutos inquieto, ainda com a conversa da viúva ecoando na cabeça. Ele não consegue parar de pensar na expressão de Zuma quando ouviu o nome Zuma, nem na forma como ela perdeu o controle por um instante. Aquela não era a mulher segura e manipuladora que ele conhecia, era alguém ferido. Ao chegar à sala, ele a encontra sentada no sofá, inclinada para frente, os ombros curvados e o rosto parcialmente escondido pelas mãos. Não há plateia, não há encenação, não há discurso. Só um choro baixo, quase contido, como se ela tivesse vergonha até de sofrer. Ele observa por alguns segundos antes de se aproximar. Pela primeira vez, não sente medo imediato. Sente curiosidade e algo que ainda não sabe nomear. Ele dá 2 passos cautelosos. Você está bem? Zuma levanta o rosto rapidamente, enxugando as lágrimas com um gesto brusco, como se tivesse sido pega em flagrante cometendo um erro imperdoável. Os olhos ainda estão vermelhos, mas a postura começa a se recompor. Desde quando você se preocupa comigo? Até ontem estava enaltecendo a Dita e o Candinho, me colocando no pedestal da maldade como se eu fosse a vilã da sua história. Vai para o seu quarto. O tom é defensivo, quase sarcástico,
mas não tem a mesma força de antes. Há uma rachadura visível na armadura. Samir não obedece imediatamente. Em vez disso, aproxima-se mais, encarando-a com uma atenção que não é comum em uma criança. Hoje é a primeira vez que eu sinto empatia por você. A palavra paira no ar. Zuma franze o senho, desconfiada, como se estivesse tentando identificar a armadilha escondida naquela frase. Empatia? Você mal consegue decidir o que quer no café da manhã e agora está analisando meus sentimentos? O sarcasmo sai automático, mas não o suficiente para afastá-lo. Samir mantém a calma. Eu percebi que você também era uma órfã. Você criou esperança de ter uma família, mas nunca teve uma de verdade. A respiração dela falha. A lembrança da viúva reaparece inteira, com promessas detalhadas demais para terem sido esquecidas. Mesa farta, irmãos correndo pelo quintal, viagens, roupas novas, um quarto só seu. Ela sempre fingiu que não se importava, que superou, que transformou o abandono em força, mas a verdade é que nunca deixou de esperar. Sem conseguir sustentar a máscara, Zuma começa a chorar de verdade, não de forma controlada, mas com a dor antiga finalmente encontrando espaço. Aquela mulher me prometeu mais do que uma família. Me prometeu um lar. Me prometeu irmãos, primos, tios, aniversários com bolo grande, presentes de Natal que não eram divididos entre 10 crianças. Me prometeu roupas novas, comida boa, viagens fantásticas. Eu esperei por dias, depois meses, depois anos. Cada visita no portão, eu achava que era ela. E sabe quando eu percebi que ela não voltaria? Quando fiz 18 anos e me disseram para arrumar minhas coisas e sair, porque eu já não servia mais para o orfanato. A voz dela oscila entre revolta e vergonha. Samir escuta em silêncio e arrisca. Mas ela disse que Zuma o interrompe de imediato, quase agressiva, como se a simples possibilidade de justificativa fosse insuportável. Não importa o que ela disse, é mentira. Ela não voltou porque não quis, nem conseguiu criar uma desculpa decente. Eu não fui adotada porque eu não sou feita para ser amada. Ela olha diretamente para ele, como se estivesse se acusando diante de um júri invisível. O Candinho também provou isso quando me trocou. Você e as outras crianças também provam todos os dias, quando me olham como se eu fosse um castigo. E se eu não posso ser amada, só me resta ser odiada. Pelo menos o ódio mantém as pessoas por perto. Samir sente um aperto estranho no peito. Ele não entende completamente a dor dela, mas entende o sentimento de abandono. Ele se aproxima ainda mais e segura a mão dela, um gesto simples que a surpreende. Não, você está errada. Quer dizer, você só é odiada pelas coisas que você faz, não por quem você é. O meu pai adorava você. Ele falava de você com carinho. Mas você se apaixonou e fez tudo aquilo porque ele se casou com a Dita. Isso foi escolha sua. Zuma o observa, atônita com a franqueza. A Zenaide te ama também. Mesmo quando você trata ela mal, ela continua do seu lado. Isso não é ódio. Ele respira fundo, antes de completar. Você só precisa ser aquela menininha que acreditava nas promessas, e menos essa dona de orfanato que acha que manda no mundo. Zuma permanece em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada palavra. Pela primeira vez, alguém separa quem ela é do que ela faz. Com a voz mais baixa, quase infantil, ela pergunta: você acha que eu ainda tenho salvação? A pergunta é sincera, desarmada. Samir responde sem hesitar. É claro que tem. Todo mundo tem. Ele cria coragem para dar o passo seguinte. Para começar, me devolve para o meu pai. A mudança é imediata e quase assustadora. A fragilidade desaparece do rosto dela como se nunca tivesse existido. O olhar volta a ficar calculado, frio, técnico, o olhar da mulher que sobreviveu controlando tudo ao redor. Ela retira lentamente a mão da dele. Eu entendi o seu jogo.
Quer me manipular só porque me viu triste, não é? Acha que pode usar minha fraqueza contra mim. Samir balança a cabeça, aflito. Não é isso. É sim. Você aprendeu rápido demais. Mas esqueceu de um detalhe fundamental. Eu sou a sua mãe. No papel, na lei e na prática. E eu nunca vou te devolver para o candinho. Nunca. O tom agora é definitivo. Vai para o seu quarto. Agora. Assustado com a transformação abrupta, Samir recua e sai correndo pelo corredor, o coração disparado, percebendo que a esperança que parecia ter surgido acabou de ser esmagada. Zuma permanece na sala, imóvel por alguns segundos, sustentando a própria decisão, como se estivesse defendendo um território ameaçado. Quando o som da porta do quarto se fecha ao longe, o silêncio volta a ocupar a casa inteira. A rigidez começa a ceder lentamente, porque a verdade é que as palavras do menino ainda estão ali, atravessadas nela como uma lembrança insistente de quem ela foi um dia e de quem talvez ainda pudesse ser, se não tivesse tanto medo de perder o pouco que acredita ter conquistado. A casa ainda carrega o peso da discussão com Samir quando a campainha toca de forma inesperada, cortando o silêncio como um aviso de que o conflito ainda está longe de terminar. Zuma, que estava parada no meio da sala tentando reorganizar os próprios pensamentos, se sobressalta. Por reflexo, leva a mão ao rosto, enxuga rapidamente os vestígios de lágrimas e caminha até o espelho do aparador. Em poucos segundos, recompõe a postura, ajusta o cabelo, respira fundo e veste a expressão ensaiada de serenidade, a máscara da boa moça incompreendida. Ela abre a porta já preparada para qualquer coisa, mas ao ver Stella parada ali, firme, com os olhos carregados de indignação, percebe que aquela visita não é casual. Stella não espera convite. Eu quero ver o Samir. O tom é direto, sem rodeios, como quem já entrou numa batalha antes mesmo de cruzar o portão. Zuma imediatamente se posiciona na frente da entrada, bloqueando a passagem com o corpo. Parou. Não se mexa. Você não tem o direito de entrar na minha casa sem autorização. O sorriso é fino, controlado, mas os olhos demonstram alerta. Stella dá um passo à frente, enfrentando a barreira. Você quer mesmo falar sobre direitos? Porque se for abrir esse assunto, podemos começar pelo direito de uma criança viver com o próprio pai. O clima esquenta em segundos. O Samir vai voltar para o candinho e você vai ter que exigir seus direitos humanos atrás da pior cela desse estado. Zuma inclina levemente a cabeça, como se estivesse analisando uma peça curiosa. Ameaças? De você? Isso chega a ser irônico. Ela se aproxima lentamente, invadindo o espaço pessoal de Stella de forma calculada, forçando-a a sustentar o olhar. Quem você pensa que é para me enfrentar desse jeito? A pausa é estratégica. Eu respondo. Nada. Stella sente o golpe, mas tenta manter firmeza. Zuma continua, agora com uma frieza quase clínica. Alguém que mente a vida inteira, que engravidou antes de terminar os estudos, que passou dias desaparecida sem explicar para ninguém onde estava, ou melhor, sem lembrar. Stella engole seco. Isso não é da sua conta. Zuma ignora. Traiu o noivo. Ficou noiva de outro e agora está prestes a repetir a dose com o ex. Francamente, sua moral é mais suja do que a minha. As palavras são escolhidas como lâminas. Não há grito, há precisão. Stella tenta reagir. Você não sabe de nada. Mas a voz falha. O coração dispara. A respiração encurta. A ansiedade que ela vinha tentando controlar começa a tomar o corpo. As acusações, mesmo exageradas e maldosas, tocam em pontos sensíveis demais. Zuma percebe e, como alguém experiente em detectar fraquezas, aprofunda o ataque. Eu posso ser chamada de vilã, mas pelo menos eu não finjo ser heroína enquanto deixo um rastro de caos por onde passo.
Stella sente o chão emocional fugir sob seus pés. O olhar antes firme começa a vacilar. Ela tenta dizer algo, qualquer coisa que a coloque novamente no controle. Eu só quero proteger o Samir. Mas a frase sai quebrada, mais como um pedido do que como uma afirmação. Zuma cruza os braços, vitoriosa na postura. Então comece protegendo a si mesma. Porque no estado em que você está, não protege nem os próprios sentimentos. O silêncio se instala por um instante sufocante. Stella percebe que, se continuar ali, vai desmoronar completamente. A respiração está irregular, as mãos tremem discretamente. O peito parece apertado demais para comportar o ar necessário. Sem conseguir sustentar o confronto, ela vira o rosto para não deixar que as lágrimas caiam na frente da rival. Mas elas vêm assim mesmo. Sem outra palavra, ela se afasta, caminhando rápido pelo portão, tentando manter alguma dignidade enquanto o choro a domina. Zuma permanece parada na porta, observando-a ir embora. Ela venceu o embate, mas a sensação que fica não é de triunfo. É um vazio estranho. O clima na mansão está estranho desde a última visita indesejada. Sandra caminha pela sala com passos calculados, organizando mentalmente estratégias enquanto ajusta uma joia no pescoço. O disfarce de baronesa já não é apenas fantasia, tornou-se armadura. Quando a campainha toca, o som ecoa como um aviso. Ela para por um instante, calcula possibilidades e então fala com frieza controlada. Eu vou me disfarçar de baronesa. Atenda para mim, por favor. Ernesto, que estava servindo uma bebida para si mesmo, quase engasga. E cadê a Olga? Sandra nem olha para ele. Fazendo o que você odeia? Trabalhando. O comentário vem carregado de ironia, e Ernesto fecha a cara, irritado por ser lembrado de sua própria inutilidade prática. Ele ajeita o paletó e caminha até a porta, mas algo na insistência da campainha o deixa inquieto. Ao abrir, ele paralisa. Candinho está ali, e ao lado dele, o delegado. O sangue parece desaparecer do rosto de Ernesto. O que é isso? O que você está fazendo aqui? Candinho não perde tempo. Eu vim falar com a Sandra. A firmeza no tom contrasta com o jeito simples de se expressar. O delegado permanece ao lado, postura séria, documento em mãos. Antes que Ernesto possa reagir, Sandra surge no alto da escada, já completamente transformada. Peruca impecável, postura aristocrática, expressão altiva. Ela desce lentamente, como se estivesse entrando em cena. Eu já falei 1000 vezes que não sou a Sandra. Sou a baronesa Sofia de Champs. Quanto antes você aprender isso, melhor para você. Candinho fecha o punho por instinto, segurando-se para não arrancar a peruca ali mesmo. O delegado percebe a tensão e se adianta, mantendo o foco profissional. Recebemos uma denúncia formal de que a senhora está mantendo o animal Policarpo em condições inadequadas, especificamente em confinamento permanente numa jaula. Sandra arqueia uma sobrancelha com desdém calculado. E onde exatamente um animal deveria ficar? Na sala de jantar? Ela cruza os braços. Sinceramente, delegado, aquela jaula é mais confortável do que o estábulo onde o senhor Candinho o deixava. Pelo menos aqui ele tem ração de qualidade. Candinho dá um passo à frente, indignado. O Policarpo nunca foi tratado como bicho na minha casa. O delegado estende a mão discretamente, pedindo calma. Independente disso, as denúncias foram analisadas e aceitas pelo juiz responsável. Há indícios suficientes para a intervenção. Caso a senhora não queira arcar com uma multa de valor considerável, deverá devolver o animal imediatamente ao antigo tutor. Por um segundo, o olhar de Sandra vacila, não por medo, por cálculo. Ela percebe que resistir pode gerar desgaste público desnecessário. Ela ergue o queixo, recompondo a superioridade. E o contrato publicitário? Continuarei com os direitos de imagem dele? Candinho se aproxima, controlando a própria raiva.
Ele pode continuar como animal propaganda, mas vai morar comigo. Chega de viver trancado como troféu. Sandra dá de ombros, como se estivesse dispensando algo irrelevante. Ótimo. Leve esse animal. Não fará falta. Pelo menos minha fábrica ficará menos aromática. A provocação é deliberada. Ela então se aproxima de Candinho, diminuindo a distância entre eles, o sorriso fino carregado de ameaça silenciosa. Mas preste atenção, Candinho. Ele a interrompe, firme. Vai mesmo me ameaçar? Porque eu sei de coisas que podem acabar com sua vilania mais rápido do que você imagina. A frase paira no ar como um blefe, ou talvez não. Ernesto observa, tenso, percebendo que algo pode escapar do controle. Sandra sustenta o olhar por alguns segundos longos demais. Pela primeira vez, ela mede as palavras antes de soltá-las. Não tenho nada a dizer. Ela recua um passo. Apenas saia da minha casa. Agora. O delegado faz um gesto confirmando a ordem de devolução e acompanha Candinho até a saída. Antes de atravessar a porta, o caipira lança um último olhar para Sandra, carregado de fúria contida e promessa silenciosa. Ela mantém a postura altiva até a porta se fechar. Assim que o som ecoa pela mansão, a expressão dela muda minimamente não para a fragilidade, mas para a preocupação estratégica. Perder Policarpo não é apenas perder um animal, é perder controle, imagem, símbolo. Ernesto se aproxima, ainda nervoso. Isso não vai parar por aqui, vai? Sandra caminha até a janela, observando Candinho se afastar. Não. Ela toca a própria peruca, pensativa. Mas guerra se vence escolhendo o momento certo de atacar. E ele acabou de dar o primeiro passo errado ao me provocar. Do lado de fora, Candinho caminha com o delegado, satisfeito por uma vitória concreta. Policarpo voltará para casa. É pouco diante de tudo que precisa resolver, mas é um começo. E em guerras longas, cada pequeno avanço importa, porque quando vilões começam a perder território, eles costumam reagir com algo ainda mais perigoso. A noite já caiu quando Candinho dobra a esquina de sua rua, trazendo Policarpo ao seu lado, segurando firme a corda, como se ainda temesse que o burro desapareça outra vez. O céu guarda um resto de luz arroxeada, e o ar parece mais leve do que nos últimos dias. Ele caminha devagar, quase solene, como quem retorna de uma batalha vencida, mas não encerrada. De vez em quando, olha para o animal, como se precise confirmar que aquilo é real, que não está sonhando. Passa a mão pelo pescoço de Policarpo e suspira fundo. A voz sai carregada de emoção, mas também de reflexão. Eu sei que a Sandra fez aquelas maldades com você, meu amigo. Sei que você sofreu naquele lugar, preso, feito bicho sem dono, mas eu tenho que pensar no que fazer com ela. Querendo ou não, ela está com as fábricas nas mãos e se ela for presa agora, aquilo pode ir a leilão. E quem sofre é o povo que trabalha lá. Pelo menos você está de volta. Isso ninguém tira da gente. Policarpo solta um zurro alto, quase indignado, e bate o casco no chão. Candinho arqueia as sobrancelhas, desconfiado do próprio raciocínio, e esboça um sorriso enviesado. Tá achando que eu tô passando pano pra ela, é? Provoca, com uma ponta de sarcasmo. Você tá certo, a Sandra não presta. Mas tem coisa que a gente não resolve no impulso. Ela vai cair por conta própria. Gente que vive de mentira sempre tropeça na própria língua. É só uma questão de tempo. Ele abre o portão e entra em casa com o coração aquecido, sentindo que, apesar das dores recentes, algo começa a se ajeitar. Só que, ao cruzar a sala, ele para abruptamente. Seu olhar encontra uma silhueta parada perto da mesa. Por um segundo, ele acha que está imaginando. Pisca, confuso, o coração acelera. Dita está ali, de pé, mãos entrelaçadas à frente do corpo, os olhos marejados e um sorriso trêmulo que mistura alegria e insegurança. O silêncio entre os dois pesa mais do que qualquer palavra.
Candinho deixa o chapéu cair no chão sem perceber e corre até ela, envolvendo-a num abraço apertado, quase desesperado, como se precise compensar cada segundo de distância. Ele encosta o ouvido no peito dela, querendo sentir os batimentos, confirmar que ela está ali de verdade. Com a voz embargada, ele diz: "Eu sinto tanto a sua falta. Tem noite que eu converso sozinho, achando que você está me ouvindo. A juíza te tirou daquele lugar. Eu não aguento mais pensar em você atrás das grades por causa de uma injustiça." Dita fecha os olhos e acaricia os cabelos dele. Há emoção, mas também firmeza. Quando se afasta um pouco para encará-lo, seu olhar revela algo diferente. Menos fragilidade, mais determinação. "É o meu amor por você que me mantém firme, Candinho. A juíza Flora foi a meu favor e contra Zuma, e para ser sincera, cada dia lá dentro eu repito para mim mesma que isso é passageiro, que a verdade aparece. E agora eu tenho certeza. Juntos nós vamos recuperar o Samir. Eu não enfrento tudo aquilo para desistir agora." Ele a observa com admiração, quase surpreso com a força que ela demonstra. Antes que responda, um pigarro discreto corta o clima. Araújo se aproxima com postura controlada, mas com um brilho evidente de satisfação nos olhos. Ele gosta de anunciar viradas estratégicas e deixa isso transparecer. "As boas notícias não param por aqui", afirma, ajeitando o paletó. "Eu consigo, Candinho." Depois de muita insistência, documentos apresentados e questionamentos bem colocados, haverá um julgamento. Você contra Azuma, pela guarda do Samir. O nome dela paira como um desafio. Candinho sente o peito apertar, mas agora não é medo, é decisão. Ele troca um olhar rápido com Dita, que mantém a cabeça erguida. Ainda assim, a desconfiança aparece. "E ela?" pergunta, semicerrando os olhos. Azuma não vai ficar quieta. Ela sempre dá um jeito de virar o jogo, de se fazer de vítima. Araújo solta um meio sorriso, quase irônico. Ela pode tentar. Pode usar chantagem emocional, inventar mais uma versão conveniente da própria história. Mas dessa vez, nós temos testemunhas, provas e coerência. E a verdade, quando bem apresentada, pesa mais do que qualquer encenação. Dita cruza os braços, pensativa. "Eu só espero que ela não tente usar o Samir de novo para provocar você. Ela sabe exatamente onde machuca." A expressão de Candinho muda. O semblante se endurece. "Se ela encostar um dedo naquele menino para fazer jogo sujo, eu não fico calado. Eu já fui ingênuo demais achando que todo mundo tinha um pingo de bondade. Agora eu aprendo." Ele caminha até a janela e observa a rua, como se já enxergue ali o confronto que se aproxima. Depois se vira, os olhos brilhando com esperança renovada. "A guerra começa agora", declara, com firmeza crescente. "E eu tenho o que é preciso para vencer. Não é dinheiro nem poder. É a certeza de que eu estou lutando pelo que é certo. E ninguém tira isso de mim. Se a juíza foi ao seu favor agora, com certeza nos devolverá o Samir também." Dita segura sua mão com força. Araújo observa em silêncio, satisfeito ao perceber que aquele homem simples já não reage só com o coração, mas também com estratégia. Do lado de fora, Policarpo solta mais um zurro, quase como um anúncio de que tempos diferentes se aproximam. E pela primeira vez em muito tempo, a esperança deixa de ser apenas desejo e passa a ser um plano em movimento. O fim de tarde cai pesado sobre o orfanato. O céu está acinzentado e o vento balança as cortinas antigas do dormitório coletivo. Samir já está ali, sentado na própria cama, imóvel, olhando para o nada. As mãos seguram o lençol com força, como se ele precisasse se agarrar a alguma coisa para não desmoronar. Ao redor, as outras crianças fingem brincar, mas os olhares se voltam para ele o tempo inteiro. Há um clima estranho no ar. Não é só tristeza, é revolta contida. Simbá se aproxima devagar e se senta ao lado do amigo.
Ela fez de novo, né? Samir não responde de imediato. Engole em seco, tentando não chorar. Eu achei que dessa vez ela não ia conseguir. Meu pai prometeu. A voz falha. Jasmim fecha os punhos. Promessa de adulto demora, mas não falha. A gente não vai deixar ela ganhar assim. Antes que conversem mais, o som dos saltos de Zulma ecoa pelo corredor, ritmado, calculado, como um aviso. Ela surge na porta com um sorriso ensaiado, as mãos cruzadas à frente do corpo, postura de santa incompreendida. Ora, ora! Que clima fúnebre é esse? Parece até que alguém morreu. O sarcasmo escorre em cada palavra. As crianças se entreolham. Ninguém responde. Zulma caminha até o centro do quarto, olhando para Samir como se ele fosse um troféu. Meu filho voltou para casa e vocês estão assim? Eu esperava aplausos. Samir levanta o olhar lentamente. Os olhos estão vermelhos. Eu não voltei, porque quis. Um silêncio tenso toma conta do ambiente. Zulma inclina a cabeça, fingindo doçura. Você ainda está confuso, meu amor. Um dia vai me agradecer por ter te afastado daquela situação inadequada. Simbá se levanta de supetão. Inadequada? O pai dele ama ele. Zulma vira o rosto devagar, medindo o menino de cima a baixo. Você está muito falante ultimamente. Cuidado para não perder privilégios. Ela respira fundo, muda o tom, teatral. Mas eu não vim brigar, pelo contrário. Como boa dona desse orfanato que sou, vou preparar uma janta especial hoje. Adivinhem o quê? O silêncio é absoluto. Uma das crianças menores abraça o próprio urso de pelúcia com força. Zulma mantém o sorriso, mas os olhos endurecem. Lasanha, caseira e bolo de chocolate de sobremesa. Tudo para comemorar a volta do meu filho. Ela enfatiza meu, olhando diretamente para Samir. O menino abaixa a cabeça. A comida, que antes seria motivo de alegria, agora soa como provocação. Jasmim cruza os braços. A gente não quer comemorar nada. Zulma arqueia a sobrancelha. Ah, não querem? Desde quando criança escolhe o que quer? Simbá dá um passo à frente, protetor. Desde que aprende a diferenciar carinho de chantagem. A frase corta como faca. Zulma ri, mas a risada não chega aos olhos. Chantagem? Eu estou oferecendo comida boa. Vocês preferem o quê? Pão seco? Felícia responde, firme. A gente prefere justiça. O clima esquenta. Zulma perde a paciência por um segundo, mas rapidamente recompõe a máscara. Vocês andam ouvindo histórias demais. Cuidado! Histórias podem trazer consequências. Jasmim ergue o queixo. Todo mundo aqui sabe que o Samir não é seu filho coisa nenhuma. O ar parece faltar por um instante. Zulma caminha até Jasmim devagar, aproximando o rosto do dela. Sabe, ou acha que sabe, porque quem decide isso é a justiça, e a justiça decidiu. Samir finalmente encontra forças para falar, a voz embargada. Eu sei quem é meu pai, e não é você. A frase ecoa como desafio. Zulma fecha o semblante. O sorriso desaparece por completo. Muito bem. Se vocês querem rebelião, vão receber exatamente o que procuram. Ela se vira abruptamente. Eu e a Zenaide vamos comer meu delicioso banquete sozinhas. E vocês vão para a cama mais cedo. Talvez com fome aprendam a dar valor ao que têm. Zenaide, que assistia em silêncio da porta, respira fundo e decide se posicionar. Dessa vez eu tô do lado das crianças. Eu não vou aceitar o que você fez com o Samir. Zulma gira nos calcanhares, incrédula. Você também? Que bonito. Resolveram formar um coral contra mim? Não é coral, é consciência, responde Zenaide, firme. O olhar de Zulma fica frio. Ótimo. Então vai ficar de castigo junto com eles. Agora coloque todo mundo na cama. Quero silêncio absoluto enquanto eu preparo a melhor lasanha que esse lugar já viu. Ela sai batendo o salto no chão com força.
O som das panelas começa logo depois, exagerado, provocativo. No quarto, as crianças se reúnem ao redor de Samir. Ele está em silêncio, mas as lágrimas finalmente escorrem. Simba aperta o ombro dele. Ela pode até achar que ganhou, mas a gente não vai deixar barato. Jasmine olha para a porta, desconfiada. Ela tá tranquila demais. Isso não é normal. Samir enxuga o rosto. Eu só queria voltar para casa. Felícia segura a mão dele. Você vai voltar. E quando isso acontecer, ela vai pagar por tudo. Lá fora, na cozinha, Zuma mexe a panela com força, mas para por um instante. Ela olha em direção ao corredor escuro e murmura para si mesma. Criança unida dá trabalho, mas quem manda aqui ainda sou eu. Só que, pela primeira vez, a segurança na voz dela parece ensaiada demais. E enquanto o cheiro da comida invade o orfanato, não é fome que cresce ali dentro, é resistência. E algo está prestes a acontecer. O quarto mergulha num silêncio pesado assim que as luzes são diminuídas. Diferente das outras noites, não há cochichos nem risadinhas escondidas debaixo das cobertas. Só o som distante do vento batendo nas janelas antigas e o ranger ocasional da madeira. Samir entra devagar, quase arrastando os pés. Ele não olha para ninguém, não tem forças nem para retribuir os olhares preocupados dos amigos. Caminha até sua cama, como se cada passo pesasse toneladas. Senta-se na beirada, depois se deita, encarando o teto manchado, os olhos perdidos em algum ponto invisível. Simba ensaia se aproximar. Samir, quer conversar? Nenhuma resposta. Jasmine cruza os braços, desconfiada, mas com o olhar marejado. Ele está pensando no pai. Dá para ver. Samir fecha os olhos com força. Uma lágrima escorre silenciosa pelo canto do rosto. Ele vira para o lado, tentando esconder a dor. A porta range suavemente. Zenaide entra com passos leves, segurando algo pequeno nas mãos. Ela observa o menino por alguns segundos, o coração apertado. Eu acho que alguém esqueceu isso aqui. A voz é suave, quase maternal. Samir abre os olhos devagar. Zenaide se aproxima da cama e estende a mão. No centro da palma está o pequeno amuleto de madeira que Candinho lhe deu. Seu amuleto da sorte. Você ganhou do seu pai. Lembra? A palavra pai ecoa diferente. Samir se senta na cama abruptamente, como se tivesse levado um choque. Ele pega o objeto com cuidado, como se fosse frágil demais para o mundo. Eu achei que tinha perdido. A voz sai quebrada. Ele encosta o amuleto no peito, apertando contra o coração. E então o choro que ele vinha segurando explode, profundo, sofrido, quase infantil demais para caber naquele corpo pequeno. Zenaide não hesita. Senta-se na cama e o envolve num abraço apertado. Chora, meu menino. Chora tudo o que tiver que chorar. Dor guardada vira veneno. As outras crianças se aproximam devagar. Primeiro Simba, depois Jasmine, Felícia, até que todos se juntam num abraço coletivo, formando uma pequena fortaleza humana ao redor de Samir. Simba murmura. Seu pai não desistiu de você. A gente também não vai. Samir respira com dificuldade entre os soluços. E se ela ganhar de novo? E se ele não conseguir provar nada? Jasmine responde com firmeza, quase desafiadora. Ela pode ter a justiça do lado dela, mas a verdade está do nosso. Zenaide alisa os cabelos do menino, mas seu olhar muda por um instante. Há culpa ali, e conflito. Eu posso até gostar muito da Dona Zuma, afinal, a gente tem história. Mas o que ela anda fazendo não tá certo, não tá mesmo. Ela respira fundo antes de continuar. E eu prometo, eu vou dar um jeito de ajudar você. Nem que eu tenha que enfrentar tempestade. Samira encara, ainda chorando. Você vai mesmo ficar do meu lado? Zenaide engole em seco.
mas mantenho o olhar firme. Fico, mesmo que isso me custe caro. O quarto das crianças finalmente silencia. A respiração de Samir começa a se acalmar, embora o amuleto permaneça apertado contra o peito, como se ele temesse que alguém pudesse arrancá-lo dali durante a noite. Zenaide observa o menino por mais alguns segundos, certificando-se de que ele adormeceu de verdade. A expressão dela mistura carinho e preocupação, uma preocupação que vai além daquela noite. Ela se levanta devagar, apaga o abajur e caminha até a porta. Antes de sair, olha para trás. O quarto está envolto em sombras suaves, mas algo naquele silêncio parece diferente. Não é paz, é espera. Do lado de fora, encoberta pela parede lateral do corredor, Zulma assiste a tudo sem ser notada. Seu corpo está imóvel, mas os olhos acompanham cada gesto da empregada como se analisasse uma traição em andamento. Que cena tocante! Ela murmura, quase sem mover os lábios, o sarcasmo escorrendo na voz baixa. A pobre serviçal resolveu bancar a mãe das crianças agora. Ela cruza os braços, o olhar carregado de frieza. Está muito enganada se pensa que pode contrariar minhas decisões dentro da minha própria casa. A mandíbula se contrai levemente. Zenaide está precisando de uma correção, e eu nunca falho quando decido ensinar alguém a me respeitar. Zulma recua para a sombra antes que a porta se abra por completo. Ela espera, paciente, como quem prepara um movimento decisivo. Zenaide sai do quarto e fecha a porta com cuidado para não acordar as crianças. O corredor está iluminado apenas por uma lâmpada fraca no teto, que pisca levemente por causa da fiação antiga. As paredes parecem mais estreitas naquela hora da noite, como se o próprio orfanato respirasse junto com o medo que começa a se instalar. Ela caminha devagar, sentindo o cansaço do dia pesar nos ombros. Mas, à medida que avança, uma sensação desconfortável cresce dentro dela, aquela impressão clara de estar sendo observada. O ar parece mais frio. O piso de madeira, antigo e irregular, reage a cada passo com estalos discretos. Só que, de repente, um rangido ecoa atrás dela, mais prolongado do que deveria ser. Zenaide diminui o ritmo. O coração começa a bater mais forte. Ela sente o suor frio formar-se na nuca. Sem perceber, Zulma surge alguns metros atrás, caminhando lentamente, controlando até o peso do próprio corpo para que os passos sejam quase inaudíveis. O salto toca o chão com precisão mínima, o olhar fixo nas costas da empregada. Outro rangido, dessa vez mais próximo. Zenaide para por completo. A respiração fica irregular. O silêncio não é vazio. Ele parece carregado, denso, como se tivesse intenção. Ela vira o rosto lentamente. Não vê ninguém, mas sente. A sensação é quase física. Quando decide continuar, tentando convencer-se de que é apenas impressão, dobra o corredor e para abruptamente. Zulma está diante dela, tão próxima que Zenaide pode sentir o perfume forte e doce demais. Ela solta um grito contido, levando a mão ao peito. Dona Zulma, a senhora quer me matar do coração? Zulma ergue as sobrancelhas com falsa surpresa, inclinando levemente a cabeça. Ora, Zenaide, quem não deve, não teme. O tom é suave, quase carinhoso, mas o brilho nos olhos é cortante. Ou será que você tem algum motivo para estar tão assustada assim? Zenaide ainda tenta recuperar o fôlego. Não é susto à toa. Não é normal alguém ficar andando atrás da gente, no escuro, sem dizer nada. Zulma dá um passo lateral, circulando-a devagar, como se estivesse analisando uma peça defeituosa. Andando atrás? Eu apenas estava observando. Isso é proibido agora? Ela sorri de forma contida. Ou você prefere que eu não veja certas demonstrações de afeto exageradas? Zenaide percebe o tom dissimulado e responde com firmeza trêmula. Eu só estava consolando uma criança que está sofrendo.
O sorriso de Zulma desaparece. Ela se aproxima lentamente, diminuindo a distância, até que Zenaide precise recuar um passo. Consolando ou incentivando rebeldia, o corredor parece menor, o ar mais pesado. Se continuar compactuando com meus inimigos, Zenaide, eu realmente não sei o que pode acontecer com você. A ameaça não é dita em tom alto. Pelo contrário, sai controlada, quase sussurrada, o que a torna ainda mais perigosa. Zenaide engole em seco. Nós sempre fomos amigas. Eu sempre fui leal à senhora. Mas a senhora está mudada. Antes já era impulsiva. Agora está cruel. A palavra ecoa entre as duas. Zulma fica imóvel por um instante. Depois se aproxima ainda mais. Zenaide sente a parede fria encostar em suas costas. Zulma sustenta o olhar dela por vários segundos, sem piscar. Você está avisada. A voz é baixa, firme, inabalável. E depois não diga que eu não avisei. Zenaide respira com dificuldade. Avisada do quê? O que a senhora quer dizer com isso? Um sorriso lento surge nos lábios de Zulma. Não é um sorriso de humor, é de decisão. Tire suas próprias conclusões. Você é inteligente. Um pouquinho, mas é. Ela inclina o rosto, falando quase ao pé do ouvido da empregada. Eu sou capaz de tudo para tirar as pedras do meu caminho. Tudo. O silêncio que se segue é sufocante. Zenaide sente as pernas fraquejarem. Zulma se afasta lentamente, ajeitando a manga da roupa como se nada tivesse acontecido. Espero sinceramente que você não seja uma dessas pedras. Ela caminha em direção ao quarto, o som dos passos ecoando no corredor. Antes de entrar, vira o rosto com um sorriso debochado. Seria desagradável ter que resolver esse problema também. Boa noite, Zenaide. A porta se fecha com firmeza. O corredor permanece imóvel. Mas agora não é apenas medo que existe ali. É ameaça, declarada. Zenaide permanece encostada na parede por alguns segundos, tentando estabilizar a respiração. Meu Deus, no que essa mulher está se transformando? Ela olha na direção do quarto das crianças e entende que a partir daquela noite não há mais neutralidade possível. A guerra foi oficialmente anunciada. A delegacia está silenciosa demais para uma noite comum. O eco dos passos de Candinho pelo corredor comprido parece mais alto do que deveria. Ele segura o chapéu contra o peito, os dedos apertando a aba com força, como se aquilo fosse a única coisa que o mantivesse firme. O delegado o observa com expressão séria antes de entregar a autorização. O senhor tem poucos minutos. Não faça escândalo. Candinho apenas balança a cabeça, engolindo a ansiedade. Quando chega diante da cela, o coração quase salta pela boca. Dita está sentada no banco de concreto, o olhar distante. Mas ao ouvir os passos, ela levanta o rosto. Os olhos dos dois se encontram. Ela corre até as grades. Candinho. Ele se aproxima depressa. Dita segura as barras de ferro e encaixa o rosto entre elas. Ele se inclina, beijando-a com cuidado, como se tivesse medo de machucá-la ainda mais. O beijo é breve, mas carregado de saudade. Candinho fecha os olhos e encosta a testa na dela. Eu tô me sentindo tão culpado por ver você aqui dentro. Eu que devia estar nesse lugar. Dita balança a cabeça, firme apesar da tristeza. Não se culpe. Pense pelo lado bom. Se nós dois estivesse aqui, ia ser muito mais difícil de resolver as coisas. Candinho respira fundo, emocionado. Você tá certa, meu amor, como sempre. E eu te prometo, o quanto antes eu vou te tirar daqui. Nem que eu tenha que bater de porta em porta. Dita segura as mãos dele entre as grades. Não precisa ter pressa comigo. O que importa agora é provar que o Samir é seu fio. O resto já tá perdido. Candinho franze a testa, preocupado. Perdido? Do que você está falando, Dita? Ela desvia o olhar por um instante, como se a dor fosse mais profunda do que ele imagina.
O Lorival já encontrou outra Doris River. Ele foi rápido demais. Rápido como quem já estava esperando uma queda minha. Candinho arregala os olhos. Outra? Mas como assim? Dita força, um sorriso amargo. E agora que eu tô fichada? Minha carreira acabou. Nunca mais eu vou cantar. Quem vai querer contratar uma cantora que saiu da cadeia? Candinho aperta as grades com força, indignado. Isso não vai acontecer. Você me escuta bem. Não vai. Ela o encara, surpresa com a firmeza dele. Candinho, seja realista. O estrago já foi feito. Ele balança a cabeça, determinado. Eu vou te fazer outra promessa. Quando você sair daqui, eu vou mover céus e terras para você ter sua carreira de volta. E nada de Doris River. Vai ser como Dita Ribeiro, do seu jeito, com sua verdade. Os olhos dela se enchem de lágrimas novamente, mas agora há um brilho diferente esperança. Você ainda acredita em mim desse jeito? Ele sorri, emocionado. Eu acredito em você até quando o mundo inteiro duvidar. Ela fecha os olhos, respirando fundo. Então eu vou aguentar. Por você e pelo Samir. O carcereiro avisa que o tempo acabou. Último minuto. Candinho segura o rosto dela entre as mãos. Confia em mim. Eu não vou descansar enquanto não provar a verdade. Eu confio. Vai atrás do nosso menino. Ele precisa de você. Eles se separam com dificuldade, os olhares ainda conectados até o último segundo. A luz da manhã invade o dormitório. Samir desperta devagar. Por alguns segundos, ele parece confuso. Mas ao reconhecer o teto antigo do orfanato, o semblante volta a entristecer. Ele suspira. Antes que possa se virar na cama, percebe um movimento ao redor. Simba, Jasmine, Aladim e Felícia estão ali, formando um círculo. Samir franze a testa. O que foi? Azuma fez alguma coisa? Simba cruza os braços, com um meio sorriso conspirador. Não. Mas a gente vai fazer. Samir se senta na cama, surpreso. Como assim? O que vocês vão fazer? Jasmine ergue o queixo, cheia de determinação. Azuma acha que pode fazer qualquer coisa, machucar qualquer pessoa e que nunca vai receber punição. Aladim completa, com um ar sério demais para a idade. Mas chegou a hora de mostrar para ela que criança também pensa. Felícia sorri, cúmplice. Crianças unidas jamais serão vencidas. Samir até abre um pequeno sorriso, contagiado pela energia deles, mas logo o medo volta. Mas não é perigoso? Azuma pode castigar a gente pior ainda. Aladim se aproxima, baixando o tom de voz. Eu escutei ela falando com a Zenaide. Ela vai para a delegacia hoje. Aposto que é para debochar da Dita. Felícia balança a cabeça. Só que a gente está preparando uma surpresinha. Se ela acha que vai sair por cima, ela nem imagina o que espera por ela. Os olhos de Samir brilham. Eu quero ajudar. Eu quero ver a cara dela quando acontecer. Simba troca olhares com os outros. Se quer ajudar mesmo, a gente precisa pegar uma coisa que está escondida no porão. Mas Azuma vive de olho na gente. Samir fica pensativo por alguns segundos. Então levanta da cama com uma nova firmeza no olhar. Eu já sei o que eu preciso fazer. Os outros se aproximam, curiosos. O quê? Perguntam quase juntos. Samir respira fundo. Ela nunca desconfia de mim. Eu vou distrair Azuma. Enquanto isso, vocês entram no porão. Jasmine arregala os olhos. Isso é arriscado demais. Samir aperta o amuleto contra o peito. Meu pai está lutando por mim. Agora é minha vez de lutar também. O grupo se entreolha. A decisão está tomada. E pela primeira vez, desde que voltou ao orfanato, Samir não parece apenas triste. Ele parece pronto. A sala da casa de Candinho está tomada por um clima denso, quase irrespirável. A mesa de madeira no centro guarda papéis espalhados, anotações, documentos,
tentativas frustradas de organizar um caso que parece cada vez mais complicado. A luz da tarde entra pela janela, mas não ilumina os rostos tensos que se encaram em silêncio. Candinho anda de um lado para o outro, o chapéu agora jogado sobre a mesa. Ele passa a mão pelos cabelos, inquieto, enquanto Asdrubal, Araújo e Celso o observam. Araújo, com a postura rígida de advogado experiente, respira fundo antes de falar. Precisamos encarar a realidade. O delegado não está mentindo. Ele não pode fazer nada porque o caso agora está nas mãos da juíza Flora. Candinho para no meio da sala. Mas isso não pode ficar assim. A Dita é inocente. Celso cruza os braços, tentando manter o tom racional. O problema é que a juíza já está inclinada a acreditar na Zulma. Sem provas concretas, ela não vai mudar de posição. Asdrubal ajusta os óculos, pensativo. Temos que admitir uma coisa. Zulma foi extremamente estratégica. Convencer uma juíza, ainda que indiretamente, não é para qualquer um. Foi uma jogada calculada. Candinho franze a testa, indignado. Então quer dizer que ela ganhou? Que é isso? Araújo ergue a mão, pedindo calma. Não estamos dizendo que ela ganhou. Estamos dizendo que ela se antecipou. E muito bem. Candinho caminha novamente, mais agitado. E se a gente fizer o mesmo? Se eu falar com outro juiz? Explicar tudo? Mostrar que ela está mentindo? Araújo balança a cabeça negativamente. Não funcionaria. Isso viraria uma guerra ideológica dentro do tribunal. Poderia até piorar a situação da Dita. A única maneira de reverter isso é com prova. Prova concreta. A palavra ecoa no ambiente. Prova. Candinho para de andar. Os olhos se arregalam levemente, como se uma memória distante tivesse acabado de surgir. O delegado falou isso também, que precisava de uma prova, nem que fosse pequena. Ele começa a falar mais rápido, tentando organizar os pensamentos. Eu lembrei de uma coisa. Tinha uma fotografia, uma minha com o Samir ainda bebezinho. Ele estava no meu colo, sorrindo. E tinha também a Filó, minha mãezinha, o Négundes, o Quinzinho, a família toda atrás. Era do dia que eu levei ele para conhecer a roça. Asdrubal se inclina para a frente. Isso pode ser importante. Uma foto antiga pode indicar vínculo. Dependendo da data, pode ajudar bastante. Candinho passa a mão pelo rosto, aflito. O problema é que eu não sei onde essa fotografia tá. Eu já procurei por todo canto. No baú velho, nas gavetas, nos livros da Filó, parece que sumiu. Enquanto ele fala, Celso desvia o olhar discretamente. Engole em seco. O maxilar se contrai quase imperceptivelmente. Asdrubal percebe. O que foi, Celso? Celso levanta os olhos rapidamente, forçando naturalidade. O que foi o quê? Asdrubal estreita o olhar, desconfiado. Você ficou estranho quando ele mencionou a fotografia. Por acaso se lembrou de alguma coisa? Sabe onde ela pode estar? Celso dá uma leve risada, dissimulada. Fotografia? Me desculpem, eu não estava prestando atenção na conversa. Estou com a cabeça cheia. Candinho o encara. Como assim não estava prestando atenção? A gente está falando da liberdade da Dita. Celso ajeita o paletó, evitando o contato visual. Eu sei. É só que me lembrei de um compromisso urgente. Muito urgente mesmo. Eu vou precisar sair agora. Depois a gente conversa com mais calma. Araújo franze a testa. Que compromisso é esse que não pode esperar? Celso força um sorriso. Assuntos pessoais. Nada que interesse ao caso. Ele pega o casaco rapidamente, quase apressado demais, e se dirige à porta. Candinho observa em silêncio, o olhar carregado de dúvida. Você tem certeza que não sabe de nada sobre essa foto? Celso para por um segundo, a mão já na maçaneta. Absoluta. Se eu lembrar de alguma coisa, aviso. Ele sai antes que qualquer um possa insistir. A porta se fecha.
O silêncio que fica na sala é pesado. Asdrubal olha para Araújo. Isso foi estranho. Araújo concorda com um leve aceno. Estranho é pouco. Ele reagiu como quem sabe mais do que deveria. Candinho respira fundo, a desconfiança crescendo dentro dele. Vocês estão achando que o Celso sabe onde essa fotografia tá? Asdrubal cruza os braços. Não estou afirmando nada. Mas a reação dele não foi de surpresa, foi de incômodo. Araújo completa. E incômodo, nesse momento, não é coincidência. Candinho aperta os punhos, determinado. Se essa foto existir, eu vou encontrar. Nem que eu tenha que revirar essa cidade de ponta cabeça. Ele olha para a porta por onde Celso saiu. Porque se alguém escondeu essa prova, não foi por acaso. A tensão se instala definitivamente. Do lado de fora da casa, a sombra de alguém passa rapidamente pela janela, quase imperceptível. O jogo está ficando mais perigoso. E agora, não é só Zulma que parece estar alguns passos à frente. Metros dali, longe dos olhares atentos de Candinho, Araújo e Asdrubal, Celso caminha apressado pela rua de terra. O coração bate descompassado, como se quisesse fugir do peito. Ele leva a mão ao pescoço, tentando afrouxar o colarinho que agora parece sufocá-lo. Para. Respira fundo, mas o ar não vem com facilidade. Minha nossa, eu entreguei aquela foto para Zulma. Faz uns 5 anos. Murmura para si, a voz embargada. Ele fecha os olhos, atormentado pela lembrança. Naquela época, eu só pensava na minha vingança contra o Candinho. Eu queria destruir tudo que fosse dele. Nunca imaginei que um dia essa fotografia seria a única coisa capaz de salvar a Dita, e talvez até o próprio Samir. Ele passa a mão pelos cabelos, nervoso, andando de um lado para o outro como um animal acuado. Como eu fui tão cego, tão estúpido. A ansiedade cresce. A imagem da foto sendo entregue nas mãos de Zulma surge em sua mente como uma sentença. Ele engole em seco. Se aquela foto ainda existir, ela está com ela. E se não existir, eu sou o responsável por ter destruído a única prova. Sem perder mais tempo, Celso muda o rumo e segue decidido até o orfanato. No pátio do orfanato, algumas crianças cercam Zulma com risadinhas forçadas, tentando distraí-la. A vilã, desconfiada por natureza, cruza os braços e observa cada movimento com olhar afiado. "O que vocês estão aprontando, pestinhas?" pergunta, arqueando a sobrancelha. "Vocês nunca me dão tanta atenção assim. Isso está estranho, muito estranho." Ela começa a contar as crianças uma a uma, apontando com o dedo. 1, 2, 3. Espera aí. O semblante endurece. Cadê o Simbai? E cadê o Samir? O silêncio das crianças é imediato. Olhares se cruzam. Ninguém responde. Zulma dá um passo à frente, a voz ficando mais cortante. "Eu fiz uma pergunta. Ou querem que eu encontre um jeito menos agradável de obter respostas?" Antes que a tensão exploda, a porta principal se abre com força. Celso entra, ainda ofegante, mas tentando manter a postura. "Perturbando os anjinhos de novo, Zulma?" diz, com um sarcasmo mal disfarçado. Zulma lança um olhar venenoso para as crianças. "Sumam daqui, agora." Os pequenos saem correndo para o pátio externo, mas trocam olhares rápidos entre si, olhares cúmplices, como se algo estivesse sendo colocado em prática. A sós com Celso, Zulma se aproxima lentamente, como uma serpente analisando a presa. "O que você quer?" pergunta, fria. Se veio falar sobre Dita ou sobre Samir, perdeu seu tempo. Celso olha para os lados, certificando-se de que ninguém está ouvindo. Dá um passo mais perto dela, a voz baixa e urgente. "Cadê aquela foto?" Zulma finge não entender. "Que foto?" Ele aperta os punhos. "A fotografia do Samir com a família dele. Com o Candinho, com a Filó. Aquela que eu te entreguei anos atrás." Por um segundo,
Os olhos de Zulma revelam surpresa, mas ela rapidamente recompõe o rosto, assumindo um ar desinteressado. Não faço ideia do que você está falando. Celso se inclina levemente, quase implorando. Sabe sim. Não adianta dissimular comigo. Eu preciso dela. Ela solta uma gargalhada alta, teatral. Você precisa? Que interessante! Ela dá a volta nele, avaliando-o com desprezo. E por que eu ajudaria você? Celso respira fundo, a ansiedade voltando com força. Porque aquela foto prova que o Candinho é pai do Samir. Prova que a Dita não mentiu. Prova que você manipulou tudo. Zulma para na frente dele e abre um sorriso debochado. Você acha mesmo que eu guardaria uma prova contra mim? Ele engole em seco. Então, ela ainda existe. Zulma aproxima o rosto do dele, quase sussurrando. Fique sabendo que, assim que você me entregou aquela fotografia, eu a rasguei, em pedacinhos. E depois, queimei. Celso empalidece. Você não está falando sério. Ela inclina a cabeça, divertida. Eu sei quando alguém está mentindo, Zulma. Ela solta outra risada, agora mais contida, mas carregada de veneno. Ah, Celso, você nunca foi muito bom em detectar mentiras, muito menos em prever consequências. Ele fecha os olhos por um instante, tentando manter a compostura. Se você destruiu essa foto, destruiu a única chance de reparar um erro que eu cometi. Zulma cruza os braços. Erro? Você chama de erro agora? Quando me entregou aquela fotografia, estava cheio de convicções, falava em justiça, em vingança, parecia tão decidido. Celso a encara, com mistura de culpa e raiva. Eu estava cego, mas não estou mais. Zulma dá de ombros. Problema seu, porque agora eu tenho algo muito mais interessante para fazer. Ela pega a bolsa e segue em direção à saída. Estou indo para a delegacia. Tenho certeza de que o delegado vai adorar ouvir algumas novidades sobre a Dita. Se quiser assistir ao meu show, pode vir comigo. Celso sente o chão fugir sob os pés. O que você vai fazer? Ela sorri de canto. Apenas garantir que ninguém ouse desafiar a minha versão da história. Preocupado, ele a segue rapidamente. Enquanto os dois atravessam o pátio, as crianças observam escondidas atrás de uma coluna. Uma delas cochicha. É agora. Outra confirma com um aceno discreto. Os olhares cúmplices revelam que, enquanto os adultos travam sua guerra de mentiras e culpas, um plano silencioso começa a ganhar forma. E desta vez, talvez a esperança venha de onde ninguém espera. Enquanto Zulma e Celso seguem apressados rumo à delegacia, o orfanato mergulha num silêncio suspeito. As crianças se espalham pelo pátio fingindo naturalidade, mas os olhares atentos deixam claro que há um plano em andamento. Nos fundos da casa, quase escondida atrás de uma porta antiga, uma escada leva ao porão. É para lá que Samir corre, o coração disparado não de medo, mas de expectativa. Ele fecha a porta devagar e respira aliviado. Ainda bem que o Celso chegou bem na hora, sussurra para si, limpando o suor da testa. Se a Zulma tivesse me visto, eu estava perdido. Ele olha ao redor, tentando se orientar em meio à penumbra e ao cheiro de mofo. Mas o que eu estou procurando mesmo? Faz uma careta, batendo levemente na própria cabeça. Ah, o pó de mico. O Simba disse que o Simbai tinha guardado aqui. Determinando-se, começa a abrir caixas espalhadas pelo chão. Algumas contêm roupas velhas, outras brinquedos quebrados, livros rasgados, lembranças esquecidas de tantas histórias interrompidas. Samir espirra com a poeira. Credo, parece que ninguém entra aqui faz séculos. Ele encontra uma caixa particularmente empoeirada, quase escondida atrás de um armário tombado. Ah, não deve ser essa, comenta, coçando o nariz. O Simbai comprou o pó de mico faz poucos meses. Isso aqui tá com cara de coisa antiga. Ele se afasta 2 passos, mas algo o faz parar. Talvez a curiosidade.
Talvez o destino. Samir volta lentamente, encara a caixa e morde o lábio. Eu acho que vou dar uma olhadinha, vai que tem alguma coisa interessante. Ele se ajoelha e abre a tampa com cuidado. A madeira range. Dentro, há uma manta dobrada com zelo, apesar da poeira que a cobre. Samir pega a manta. Eu conheço isso. Ele franze a testa, puxando também uma pequena roupinha de bebê, cuidadosamente guardada. Essa roupinha eu já vi em algum lugar. Antes que consiga entender, algo escorrega de dentro da manta e cai aos seus pés. Uma fotografia. Samir congela. O tempo parece parar. Ele se abaixa devagar, pega a foto com mãos trêmulas e limpa a superfície com a manga da camisa. Seus olhos se arregalam. Espera. Eu acho que eu conheço isso. Ele aproxima a fotografia do rosto, incrédulo. Sou eu, bebê, no colo do meu pai. A voz falha de emoção. E essa é a minha mãe. E ali, a vovó Conegundes e a vovó Anastácia. Um sorriso largo surge em seu rosto, misturado com lágrimas que insistem em cair. Eu posso provar que eu sou filho do Candinho. A alegria é tão intensa que ele se levanta de repente, derrubando 2 caixas ao lado. O barulho ecoa pelo porão. Um pequeno frasco rola pelo chão de cimento. Samir olha para baixo. Ora. Ele pega o frasquinho, sacudindo-o levemente. E ainda achei o pó de mico. Ele ri, nervoso e animado ao mesmo tempo. Hoje é o dia mais sortudo da minha vida. Sem perder tempo, enfia a foto dentro da camisa, protegendo-a junto ao peito, e corre escada acima. No pátio, Simba, Jasmine e Aladdin aguardam com ansiedade. Jasmine anda de um lado para o outro, roendo as unhas. Ele está demorando demais. Simba tenta parecer confiante, mas a tensão é evidente. Calma. O Samir sabe o que está fazendo. Nesse instante, a porta se abre com força e Samir aparece, levemente suado, mas radiante. E aí? Conseguiu? Pergunta Simba, aproximando-se. Samir ergue apenas o frasquinho, com um sorriso travesso. Consegui sim. Jasma regala os olhos. Ótimo. A Zulma acabou de sair com o Celso. Aposto que eles vão demorar, porque aqueles 2 vivem discutindo. Aladdin cruza os braços, com um ar estratégico. Eles foram para a delegacia, né? Eu conheço um caminho mais curto até lá. Dá para cortar pela rua da feira e sair direto atrás do prédio. Samir troca um olhar cúmplice com os amigos. Então vamos. Simba franze a testa. Mas você só pegou o pó de mico? Era isso mesmo? Samir hesita por um segundo, depois leva a mão discretamente ao peito. Não, eu peguei algo muito mais importante. Os outros se aproximam, curiosos. Ele tira a fotografia e mostra rapidamente. Jasmine leva a mão à boca. Essa é? É a prova, responde Samir, firme. A prova de que eu sou filho do Candinho. Aladdin assobia, impressionado. Então a Zulma mentiu esse tempo todo. Samir aperta os punhos, determinado. Ela mentiu, manipulou, separou a gente, mas agora acabou. Simba sorri, animado. Então hoje a casa cai. Samir respira fundo, olhando na direção da rua. Hoje eu volto para a casa do meu pai. O olhar dele se enche de esperança e coragem. E a Zulma vai ter que explicar tudo na delegacia. As crianças se entreolham, confirmando silenciosamente o pacto que fizeram. Sem mais hesitar, correm pelo portão lateral, usando o caminho secreto indicado por Aladdin. Ao longe, a cidade parece alheia à revolução silenciosa que está prestes a acontecer. Mas, pela primeira vez, Samir não sente medo. Ele sente certeza. E isso pode mudar tudo. Não muito tempo depois, Zulma e Celso já se aproximam da delegacia.
A fachada simples do prédio parece ainda mais imponente diante da tensão que paira no ar. Zulma caminha com postura altiva, o salto marcando o ritmo de sua confiança exagerada. Ela lança um olhar enviesado para Celso e sorri com ironia. Foi uma ótima ideia você querer ligar para o Candinho, diz, com sarcasmo afiado. Eu faço questão de que ele esteja presente quando eu disser umas boas verdades para a esposinha dele. Vai ser inesquecível. Celso engole em seco. Ele tenta manter a expressão neutra, mas o desconforto é visível. Às vezes, Zulma, o espetáculo pode sair diferente do que a gente planeja. Ela ri, debochada. Não no meu caso. Eu sempre entro em cena para vencer. De repente, Celso diminui o passo e fixa o olhar mais adiante. Espera, aqueles ali não são seus anjinhos? Zulma franze a testa e segue o olhar dele. Ao avistar as crianças reunidas próximas à escadaria da delegacia, seu semblante se transforma. São eles mesmos? Rosna, irritada. Ah, perfeito. Acho que meu show vai começar agora. Ela se aproxima com passos firmes, encarando o grupo com impaciência. O que vocês estão fazendo aqui? Querem mais castigo? Ou resolveram testar a minha paciência em público? Simba dá um passo à frente, fingindo humildade. A gente veio pedir desculpa. Zulma estreita os olhos, desconfiada. Desculpa? Desde quando vocês sabem o significado dessa palavra? Jasma abaixa a cabeça, teatralmente arrependida. É isso mesmo. A gente foi malcriado, respondeu. Desobedeceu. Aladim completa, com um tom calculado. A gente só queria proteger o nosso amigo, mas entendemos que devemos obedecer à senhora. Zulma cruza os braços, analisando cada um deles. Que mudança repentina! Estou emocionada. Felícia se aproxima com um sorriso doce. A gente pode te dar um abraço? Para mostrar que está tudo em paz? Zulma revira os olhos, impaciente. Se isso fizer vocês pararem com essa ladainha e irem embora, abracem logo. Não tenho o dia todo. As crianças formam uma rodinha ao redor dela. O abraço coletivo parece inocente, mas a troca de olhares rápidos e cúmplices. Num movimento ágil e quase imperceptível, Simba despeja todo o pó de mico nas costas de Zulma. Ela não percebe. As crianças se afastam com sorrisos discretos. Obrigado, tia Zulma, diz Jasma, segurando o riso. Zulma ajeita a bolsa, sem desconfiar de nada. Sumam daqui antes que eu mude de ideia. Dentro da delegacia, o clima já é tenso. Candinho está ali, aguardando, determinado. Araújo conversa com o delegado em voz baixa. Zulma entra com imponência. Eu quero falar com a Dita agora mesmo. Candinho surge atrás dela, firme. Ah, mas não vai mesmo. Zulma se vira bruscamente. Posso saber o porquê? Eu tenho esse direito. O delegado intervém, sério. Na verdade, o esposo pode impedir visitas que considere prejudiciais. E o senhor Candinho já deixou isso bem claro. Zulma arregala os olhos. Isso é um absurdo. Fui eu que denunciei essa mulher. Eu que coloquei ela aqui. Tenho o direito de dizer tudo na cara dela. Enquanto discute, começa a se remexer discretamente. Encosta-se na parede, tentando coçar as costas com cuidado. Candinho franze o senho, desconfiado. O problema, Zulma, é que o Samir é meu filho e a errada aqui é você. Ela começa a se contorcer mais visivelmente. Eu sou a mãe dele. O Samir não tem pai. Ai, o que é isso? O que está acontecendo? As unhas tentam alcançar as costas, mas a coceira aumenta. Os policiais trocam olhares confusos. A senhora está passando mal? Pergunta o delegado. Não é nada, responde, irritada, se esfregando contra a parede. Deve ser alergia a esse lugar imundo. De repente, a porta se abre com força. Samir entra, acompanhado das crianças. Se o problema é prova, eu tenho uma bem aqui. Todos se viram.
Ele ergue a fotografia com orgulho. Olha o que eu achei no porão do orfanato. Candinho pega a foto com mãos trêmulas. Ao reconhecer a imagem, seus olhos se enchem de lágrimas. É nós, é minha família, é o meu fio. Celso sente o coração disparar. Um misto de alívio e medo toma conta dele. Ele sabe que aquela foto poderia revelar segredos antigos. Zulma, porém, já não consegue manter a pose. A coceira se torna insuportável. Isso é algum tipo de armação. Ai, eu vou acabar com vocês. Entre gritos e tentativas desesperadas de se coçar, ela sai correndo da delegacia sob o olhar atônito de todos. Do lado de fora, encontra uma mulher com uma mangueira. Joga água! Rápido! Nas minhas costas! Sem entender muito bem, a mulher obedece. A água encharca Zulma dos pés à cabeça. Ela suspira, aliviada. Essas pestes me enganaram. Nesse momento, o delegado surge com 2 policiais. Ele segura a fotografia. Zulma, a senhora está sendo presa por ocultação de provas e por mentir diante da justiça. Ela encara todos ao redor, humilhada, encharcada e derrotada. As crianças começam a rir discretamente. Celso observa em silêncio, refletindo sobre suas escolhas. Pouco depois, Dita é trazida para fora da cela. Ao ver Candinho e Samir juntos, emocionados, ela leva a mão ao peito. Então, é verdade? Candinho segura a mão do filho. É sim, nosso fio. Ninguém mais vai separar a gente. Dita chora de alegria. Samir corre para abraçá-la. A delegacia, que minutos antes era palco de arrogância e manipulação, agora testemunha reconciliação e justiça. E pela primeira vez, Zulma sente não apenas a água fria nas costas, mas o peso da própria derrota.